Olá, estrelita! Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha jornada, né, o comecinho, o início da minha jornada espiritual com os arquétipos. Vamos lá? Eu sou Emma Kundalini, sou terapeuta holística e especialista em desenvolvimento espiritual. E hoje eu estou aqui com vocês para bater um papo de como foi o iniciozinho da minha jornada e assim, posso dizer que foi uma montanha russa de emoções e sentimentos, mas como tudo é perfeito nas obras de Deus, ele sabe o propósito, sabe o caminho de cada um. Mesmo que a gente ainda não saiba, ele vai nos guiando cada vez mais para perto dos nossos sonhos, nossos propósitos. Em 2020, eu entrei no meu processo espiritual. E eu não vou entrar muito em detalhe, vou contar para vocês só uma partezinha, e ao longo dos vídeos a gente vai conversando mais sobre. Em 2020, então, eu estava saindo de um relacionamento kármico. E aí, esse relacionamento, ele me deu uma abertura para eu entrar no mundo das energias. De uma forma sutil, eu comecei a observar as energias como detalhes. E aí eu comecei a perceber mais imagens, mais cores, comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes que antes não eram de grande importância para mim. Esse relacionamento kármico, ele também me deu uma abertura para eu entrar no mundo da Umbanda. E aí, quando eu entrei no mundo da Umbanda, eu tive um pouquinho de conhecimento sobre as entidades, sobre os terreiros, sobre imagens, sobre cultuar imagens, e foi aí que tudo começou. Então, quando eu comecei a perceber, né, comecei a conhecer mais as entidades, mais as formas, as personalidades daquelas entidades, eu comecei a entender um pouco mais sobre arquétipos, mesmo sem saber que eram arquétipos. Em 2020, estrelinha, quando tudo começou, estava tudo bagunçado. Pensamento, espírito, corpo, uma loucura. E aí eu comecei por partes. Comecei a dividir as partes e eu, como mãe, tinha que organizar a minha rotina de mãe com a minha rotina de conhecimento, de estudos espirituais. E foi em 2020 que eu comecei os meus estudos espirituais. Eu comecei então através desse relacionamento kármico, que me causou uma grande dor. E aí eu comecei a questionar o porquê, né, de estar ainda vivendo aquelas dores e comecei a cavucar no meu baú, no meu passado, para eu ver o que eu podia estar fazendo para acabar com aquele problema logo, com aquela guerra que eu ficava ali, né, dentro do relacionamento. Eu não tinha ideia de quem eu era, eu não tinha ideia dos meus gostos, eu não tinha ideia da minha personalidade. Eu simplesmente era uma pessoa que entrava de cabeça nas relações porque eu sempre senti muito e sempre fez parte do meu ser esse sentir imenso. Então, sempre quando eu sentia algo por alguém, eu sempre me entregava, ou melhor, eu sempre me entrego. A diferença de antes do processo espiritual com agora é que agora eu me limito mais, agora eu sei mais das minhas personalidades, eu sei quem eu sou, então eu posso direcionar a minha energia e posso direcionar as energias que vêm até a mim. E antes não acontecia nada disso. Eu fiquei praticamente aí uns 12 anos vivendo um relacionamento kármico, mesmo não estando com a pessoa. Então foram anos e anos vivendo um looping sem entender por que daquele looping. Até que chegou o despertar e eu comecei então a perceber os detalhes sutis sobre mim. E a gente fala que é o despertar da consciência. O despertar da consciência, estrelinha, ele chega para aquelas pessoas que já estão no fundo do fundo, no fundo do poço. E aí elas acham, né, que a vida é daquele jeito, ou elas acham que não tem mais saída, e quando de repente acontece um boom, né, um estouro, cai um meteoro ali na vida daquela pessoa, e ela começa a transformação, né, através do mundo espiritual. Primeiro eu desmistifiquei a minha matéria. Eu perdi várias coisas materiais para poder limpar a minha mente, limpar a minha energia, para que eu pudesse então estar entrando no mundo espiritual, né? A gente faz aquele jejumzão ali sem perceber, bastante inconsciente, e a partir daquele jejum a gente vai conhecendo as energias sutis que estão à nossa volta. Aquelas energias que a gente não consegue perceber a olho visivelmente, mas a gente consegue sentir as energias. E aí, então, passado o tempo, eu demorei um pouquinho, assim, de 2020 até 2023 para reorganizar a minha vida e colocar os pingos nos is. Então, demorei mais ou menos uns 3 anos para estar entrando aí no equilíbrio de mente, corpo e espírito, para que eu pudesse estar organizando melhor os meus estudos. Só que eu não parei os meus estudos, eu continuei estudando da maneira que dava, né, no tempo que dava da minha rotina ali do dia a dia, da minha rotina de mãe, da minha rotina de mulher, e eu fui tentando adequar ali até conseguir ajustar o melhor jeito, o melhor tempo, para eu conseguir conciliar tudo isso. Só que eu não fiz nada de caso pensado, né? Até porque
quando a gente desperta, nasce uma nova consciência. É como se estivesse nascendo um bebezinho ali. E aí, como a gente já é adulto, não tem ninguém para cuidar e ensinar esse bebezinho. Então, a espiritualidade entra para poder auxiliar a gente nesse processo aí de crescimento e evolução. A partir então de 2023, a minha vida já estava um pouquinho melhor, mais organizada, nem tanto, mas mais organizada. Eu comecei a praticar alguns cultos de Umbanda, comecei a entrar nesse mundo de entidade e fui percebendo que as imagens que eram cultuadas traziam um tipo de energia. E foi aí que o mundo dos arquétipos se apresentou para mim. Foi através dessa religião que logo depois eu desmistifiquei essa religião da minha vida, porque o processo também me ensinou que tudo é passagem, tá? Então eu passei por essa religião e fui aprendendo um pouquinho de cada coisa ali, cada coisa aqui, até chegar nas imagens. As imagens que eu vou chamar de arquétipo, talvez você conheça, e se você ainda não conhece o que é um arquétipo, a gente já vai conversar sobre. Estrelinha, os arquétipos então, eles ganharam luz na minha vida. Ou seja, as imagens começaram a me chamar muito a atenção. Como, por exemplo, os bonequinhos da Hello Kitty, os bonequinhos do Stitch, chamam a atenção das crianças. Porque eles são arquétipos que trazem uma energia oculta por trás daquela imagem. Ou seja, tem uma personalidade ali invisível. E aí as imagens então começaram a brotar na minha vida de forma espontânea, porque eu já tinha, dado uma abertura para isso, e o meu ser, ele já está aberto, ele já está aceito ao propósito. E quando a gente aceita o espiritual na nossa vida, a espiritualidade então vai nos encaminhando para caminhos bons, para melhores caminhos. Agora, quando a gente fica relutando e brigando com a espiritualidade, focado só na matéria, a espiritualidade dá um puxão na gente, a gente toma um capote ali, para que a gente possa, acender a luz da espiritualidade. E aí entra o processo do despertar da consciência. É uma luzinha lá no fim do túnel que aparece pra gente. Pode ser em forma de pessoa, de lugar, uma dor forte, uma perda forte, um trauma muito forte que vai te fazer ver a vida de outra forma. Porque às vezes a gente está tão preso na matéria que a gente não percebe, as energias sutis, os detalhes perfeitos, aquele amor singelo, aquela vibração boa de alegria. A gente está acostumado a sempre viver no caos, naquela rotina turbulenta, e os detalhes sutis simplesmente passam por nós e a gente não percebe. As imagens, então, me chamaram tanta atenção que, eu comecei a ativá-las sem perceber, inconscientemente. Eu colocava na capa do meu celular, eu colocava aqui na capa do meu computador, e às vezes, passando na rua, via algum animalzinho, algum pássaro, ou mesmo cores vibrantes começaram a reluzir na minha vida, e eu comecei a ter acesso a essas energias de uma forma que eu não estava percebendo ainda. Mas, como eu já estava mais consciente, sobre energia, sobre o universo, sobre o que a energia pode causar na nossa vida, sobre a lei da atração, eu já estava conscientemente ali do que poderia vir à minha frente, do como eu poderia fazer. Porque é assim que os arquétipos funcionam, estrelinha. Você vai bater o olho em algo, naquela energia, naquela imagem, seja uma foto, seja real, seja virtual, seja qual for a imagem, e aquela imagem vai te transmitir emoções e sensações. Algumas emoções e sensações podem vir naquele momento, ou elas vão chegar, durante o tempo que você estiver ativando aquele arquétipo. A ativação de um arquétipo, a gente vai falar no próximo videozinho, mas eu vou deixar uns detalhes para vocês. A ativação do arquétipo acontece logo de cara quando você se identifica com aquela imagem. Quando você bate o olho na imagem, a sua pupila ali, a sua menina dos olhos, já captou toda aquela energia ali e o seu cérebro vai transmutar aquela energia na sua vida. Por exemplo, um beija-flor. Um beija-flor nos transmite a ideia de liberdade, de um voo livre, sem nada prendendo. Aquele azul brilhante, forte, nos transmite alegria, serenidade, um pouco de equilíbrio e paz. Então, cada imagem vai ter a sua energia e a sua personalidade ativada para aquele momento na sua vida. E aí, como eu estava ativando inconscientemente, a minha vida começou a dar uma acelerada, não tão acelerada, mas ela começou a ter mais abertura ali, e eu comecei, então, a perceber mais ainda os detalhes sutis da minha vida. Os detalhes foram se modificando, então, e aí eu fui estudar o que era arquétipo, porque eu comecei a ver pela internet, eu vi a palavra arquétipo, e eu comecei, então, a estudar mais sobre. Eu já estava naquela minha rotina mais organizada, então os meus estudos fluíram melhor na parte do arquétipo. Hoje, em 2026, já se passaram 6 anos do processo,
E eu já tenho ativado vários arquétipos na minha vida, né? A minha vida gira em torno de energia e dos arquétipos. Agora, eu tô na energia do arquétipo da Lilith com a Cleópatra. A Lilith, ela não aceita submissões e ela é do tipo daquela mulher que também quer ter uma voz. Ela preza a igualdade, né, dos direitos a partir dos seus limites. E aí a Cleópatra, então, ela vem como autoridade para não deixar ninguém passar por cima desses limites, né? E para ela poder comandar a própria vida de uma forma consciente, de uma forma mais dura, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente tem o coração mole e a gente às vezes acaba dando brecha para coisas que não devem ter brechas. E a espiritualidade, ela funciona de uma forma muito enigmática, mas ela é muito perfeita. Eu fui numa lojinha hoje e eu comprei alguns produtos por conta desses arquétipos. O arquétipo, ele vai começar a fluir na sua mente de uma forma que ele vai começar a direcionar os caminhos, as pessoas, as qualidades de roupas, de produtos, de alimentos. É incrível o que o arquétipo pode fazer na sua vida, estrelinha. E aí, os meus arquétipos, então, escolheram unhas para que eu pudesse comprar, né? Da cor que os meus arquétipos gostam, no estilo que os arquétipos gostam. Eu comprei aqui um sérum facial, ajudando, né, a pele. Eu comprei aqui um extrato de camomila, né? Pra gente estar aí refrescando a nossa pele. E o mais engraçado de tudo é que a espiritualidade em sua perfeição, né? Vai direcionando cada vez mais os detalhes sutis. Todos esses objetos que eu comprei foram R$ 13. Não é um número registrado de Lilith e de Cleópatra, mas é o número da renovação, é o número da morte, da ressurreição, da vida, da transformação. E é isso que a Lilith faz. A Lilith, ela transforma tudo à sua volta. Ela pega aquilo que é mal e transforma em bom. E ela protege o que já é bom. É muito incrível a energia dos arquétipos. Então hoje, estrelinha, eu vim dar uma brechinha para vocês de como foi a minha jornada, né? Como foi o início, como os arquétipos funcionam, um pouquinho aí. Falei um pouquinho também dos arquétipos, né, que eu ativei. Eu já ativei o do Beija-Flor, eu já ativei Lilith, Cleópatra, eu já ativei Pantera Negra, eu já ativei a Mavis do Hotel Transilvânia, eu já ativei o da Wandinha, eu já ativei vários arquétipos. E é interessante, antes de você ativar um arquétipo, que você conheça sobre aquela imagem, porque toda imagem tem dois polos, duas polaridades, feminino e masculino, bem ou mal, yin e yang. Então é importante a gente entender o lado luz e o lado sombra das imagens, dos arquétipos que a gente vai estar ativando aí, ok? Próximo vídeo, então, eu conto mais um pouquinho da minha jornada e beijo da terapeuta. Tchau, tchau.